Signo de Gêmeos, tudo bem com todos vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Gêmeos. Não ressoará com todo mundo, pegue só o que fizer sentido. O que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo por aqui, te convido a me seguir, ativar os sininhos de notificações. Assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E também, como forma de agradecimento, curtir, comentar, compartilhar, hypar o vídeo. Para complementar a leitura, dê uma olhada no seu signo lunar, no seu signo ascendente, na sua Vênus, signos fortes do seu mapa. E também o seu complementar oposto. O complementar oposto de Gêmeos é Sagitário. A leitura de Gêmeos e Sagitário vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas. Então aqui neste canal eu misturo tarô, baralhos, oráculos, tem baralho aqui que traz até crenças limitantes, runas, constelação e astrologia. Aqui nessa bandeja com água, que vai atuar o campo morfogenético, é o mesmo campo do tarô, o acesso ao inconsciente. A gente tem aqui o símbolo de Gêmeos, a energia do coletivo de Gêmeos, o arcano 0 do tarô, que traz o inconsciente para a consciência. Então vamos... E antes de qualquer coisa, eu peço licença. Eu peço autorização para acessar o campo inconsciente de vocês, do coletivo de Gêmeos, trazer as dores, o que está lá por debaixo do tapete, para que possa ser entendido, compreendido. A gente vai trazer o aprendizado, influências externas. E do meio para o final a gente tem os direcionamentos, ou seja, o que a gente precisa fazer para modificar a situação atual. O fundo do deck a gente tem aqui a Torre. A Torre é sempre um momento muito difícil, porque ela fala de uma estrutura que você construiu, que você imaginou, que você... Me deu até um aperto no peito, assim, sabe quando dá um nó na garganta, um aperto no peito, o choro fica reprimido? Eu vou colocar essa dor, que eu não sei o que é ainda. A Torre, ela é sempre emocional. Por que você está sentindo isso? Porque eu estou entrando em contato com o campo inconsciente, com o campo morfogenético. Então, através das minhas emoções, todos nós temos, imagina um teclado de um piano, do amor mais profundo até a vontade de apertar o pescocinho de alguém. Nós temos todas as emoções e por ressonância, neurônio espelho, eu estou me conectando ao campo inconsciente de Gêmeos. E sinto no meu corpo, são neurônios espelhos. Sabe quando uma pessoa boceja e a outra boceja sem ter vontade sem ter sono? Enfim, é neurônio espelho. Então é a mesma coisa. Tem uma dor, então eu coloquei a dor aqui. Então, os bonecos que entram na constelação e o que eu sinto, o que eu intuo, é através da ressonância do campo, tá? A Torre é um momento de dor. Quando sai a Torre, eu sei que é um dos momentos mais difíceis que a pessoa está vivendo. Ela construiu uma estrutura, o que ela criou, o que ela achou, num terreno que não é verdadeiro. Então vem os raios da verdade e rompem essa torre. Então este rompimento é muito dolorido, mas é o rompimento das mentiras, do que a gente criou, do que a gente imaginou, do que a gente achou que era uma situação. São as ilusões que caem por terra. O fundo do deck, que eu acabei de tirar ali, que é a Torre, é o que resume a leitura. Então a gente está falando de um momento de desestrutura. Só que depois da Torre, as coisas ficam muito boas. Melhora profundamente. Eu vou clarificar a Torre com o baralho cigano. Uma carta, por favor. Prosperidade e abundância. Então, a Torre provavelmente está ligada a questões financeiras. Eu vou colocar aqui o dinheiro. Mais uma carta, por favor, clarificando a Torre. Você vai ter novidade, energia da cegonha. Mais uma carta, o Sol, prosperidade.
Nossa. E a montanha, que é algo sólido. Me deu até não sei nem explicar, sei lá, um impulso aqui, Uau, ok. Então vamos entender melhor ao decorrer aqui. Só que para isso acontecer, vem um 8 de copas. O que é o 8 de copas? Ó, tem a energia da lua no fundo aqui. A energia da lua é uma carta. A lua é uma carta assim de coisas ocultas, é uma carta de dor. Aqui não saiu a lua, saiu o 8 de copas, mas tem lua. Lua na astrologia tá ligada à mãe, tá? Tá ligado também às emoções. Eu intuí de colocar Lilith. Lilith é o lado oculto da lua. Sabe aquela parte que nunca é iluminada pelo sol, que a gente aqui da Terra não enxerga o outro lado da lua? É a Lilith. Portanto, ela simboliza, na astrologia, as emoções ocultas, emoções mais profundas, que ainda a pessoa não acessou, que fazem parte do inconsciente dela, mas ela não acessou, tá? Então são emoções, por que tem lua nessa carta? São emoções que precisam ser deixadas para trás. Então às vezes é uma esperança de que alguém vai salvar, que vai chegar o príncipe encantado, que a mãe vai te olhar com outros olhos, não vai fazer mais diferença como ela fazia com relação ao irmão, sei lá. São emoções que precisam ficar para trás, energias que precisam ficar para trás, para que você siga o seu caminho. Então a torre vai trazer isso. Então às vezes acontecem situações e o universo permite, a espiritualidade permite que essas situações aconteçam, porque tem um aprendizado. Nós vamos entender esse aprendizado também. Tem aqui um 3 de paus, onde você começa a agir. Ação. Eu vou colocar paus ou fogo ou bastões ou bastos ou 3 de fogo, cada tarô usa uma simbologia para esse naipe, que é o naipe de ação, tá? Eu vou simbolizar pelo fogo aqui. Então existe um movimento, o início de um movimento. Você estava até então num 2 de paus, que é a paralisação. Na sequência vem o 3, que é um movimento. Tem a morte. A morte não é ruim, gente, não é morte física, tá? É morte, é encerramento de ciclo. É morte de uma situação, de um ciclo, encerramento de ciclo, é mudança. E aí depois vem um novo. Tem um 9 de paus. 9 de paus é uma carta de cansaço aqui. Como se você estivesse trabalhando, mas assim, fala assim, alguma coisa está errada. Começa a olhar para outras questões, outros pontos que talvez estejam cego e que você começa a perceber esses pontos cegos, tá? Olha lá, tem uma dor do geminiano. Aqui me mostra onde está o bloqueio e a Lilith está se aproximando. Tá vendo? Ou seja, são emoções mais profundas, que estão ocultas. As emoções ocultas, ou melhor, o inconsciente profundo é representado na astrologia por Urano. Urano é o fundo do poço, tem um porão. Mas é o inconsciente pessoal e individual. Não é o inconsciente coletivo ancestral, nem familiar. Então existem questões ocultas muito profundas ligadas a dinheiro, que talvez você não tenha percebido, sei lá, esperança de que alguém vai te salvar, um príncipe encantado, por exemplo, uma vareta, não sei, tô chutando aqui, tá? Tem alguma coisa oculta aqui, deixa eu clarificar a Lilith. O que tá oculto na energia da Lilith? Já me mostraram que é outro baralho, ok. O que está oculto, tá ligado a dinheiro. O que está oculto na energia da Lilith? Comportamentos não moderados ou fora de padrões. Aconselho uma revisão quanto a pensamentos, são crenças, e ações que podem estar sendo doentios ou mal direcionados. A gente precisa entender que
E assim, 95% dos nossos pensamentos são inconscientes. A gente não tem consciência do... A gente tem uma gama de pensamentos, um looping que a gente nem sabe, que a gente não vem de forma clara para a consciência. Clarificando, saiu essa carta aqui, né, que fala disso. Desses vícios de comportamentos, de pensamentos. Clarificando, por gentileza. O 9 de paus. É uma energia de desconfiança. Talvez de medo. Vamos clarificar. Vamos trazer aqui que pensamento, que sentimento é esse. Que são doentios, que são mal direcionados. E que precisam... Opa, virou uma aqui. E que precisam ser tratados. Tive a impressão que virou mais alguma. Ah, mais duas, olha só, não tinha nem visto. São assuntos que vêm de fora de casa, né, que são assuntos de trabalho, de amigos, de pessoas, mas também é uma carta da espiritualidade, uma espiritualidade que te ajuda na matéria aqui. Tem a interseção da espiritualidade, isso confirma essa carta aqui. Então, existe, aqui é um cristal preto, né? Existe a interseção da espiritualidade para te ajudar nisso. E aí o desprendimento, as estradas se abrem, permitindo que a vitória chegue em sua vida. Eu estou tentando entender que sentimentos ocultos ali estão na Lilith, que ainda não estão claros. Vamos ver se a gente... Vou usar o oráculo da roda de cura. Esse oráculo, ele fala muito de crenças limitantes. Vamos ver se... Clarificando a energia da Lilith, por favor. Então, ó, as coisas vão melhorar, os caminhos vão se abrir. Tá ligado a dinheiro, sim. Talvez você precise mudar algumas estratégias de trabalho que me vem aqui. Pedra da claridade, a energia do sol. Quando o sol vem, aqui também saiu o sol, né? Quando o sol vem, você tem uma expansão da consciência, uma sabedoria, um fluxo de energia. E ele também, o sol, ele clareia tudo que está oculto. Então as coisas vão ficar claras. Num momento parece um pouco obscuro. Você talvez não esteja entendendo, enxergando a situação. Nós vamos trazer o aprendizado aqui, vamos enxergar isso. E sai a energia, a carta do Guardião do Espírito do Leste, que fala de conhecimento espiritual, de persistência, de renovação, ó, eu falei novas ideias, né? Renovação, de cura mental, de busca pela verdade. Deixa eu ler o significado dessas cartas. No final da leitura eu trago as runas têm significados psicológicos muito profundos, a gente vai conseguir entender melhor esse ciclo que precisa ser encerrado, ligado ao dinheiro. Carta 28 e carta 10, então vamos lá. Carta 10, que é o Guardião do Espírito do Leste. A lição deste guardião é o recomeço. Aprender a levar seu conhecimento espiritual e aplicá-lo na vida cotidiana. Este é o lugar de cura da mente. Olha lá, eu coloquei o mental aqui, ó. E ele se conectou com a Lilith. Aprendemos a buscar a verdade e eliminar qualquer mentira. A torre, ela quebra mentiras. Mesmo que essas mentiras sejam crenças limitantes, ligadas às coisas que você ouviu na infância, por exemplo, né? Que possa estar impedindo os novos caminhos, trazendo energia renovada, intensidade e persistência. Encontre sua criatividade e coloque em ação. Ó, criatividade. Então eu falei, olha, alguma coisa precisa ser mudada, alguma estratégia em relação ao seu trabalho, por exemplo. Olhar para isso e mudar isso. E a carta 28, que é ali da claridade. Esse oráculo é maravilhoso, ó. Oráculo da roda de cura. Pedra da claridade. Esta carta indica que é hora de entender como devemos proceder em relação ao mundo, tornando-o menos complicado. Ai, me vem uma coisa assim. Gente, tem coisa que não vale a pena, que é falar, ai, tá bom, essa pessoa é assim, eu não vou mudá-la.
eu simplesmente não vou ligar? Parece um amadurecimento, mesmo que ressoe em algumas dores da sua infância. Fulano falou tal coisa que conectou numa dor na qual na minha infância eu fui, sei lá, rejeitado, eu fui excluído, abandonado, não visto, pegou na minha dor. Eu vou curar minha criança, eu vou olhar para isso, mas eu não vou ligar para o que essa pessoa fala. Eu vou assim, a vida é tão curta pra gente se apegar a essas questões, sabe? Me vem isso. Como devemos proceder em relação ao mundo, tornando menos complicado? A pedra da claridade pode desbloquear seu fluxo de energia, aumentar sua consciência e melhorar sua habilidade de comunicação. Mercúrio. Mercúrio é o jeito de pensar e comunicar, é uma carta mental e é o regente de Gêmeos. No entanto, tenha cuidado, pois a claridade pode enganá-lo, fazê-lo acreditar que a sua mente sabe tudo. Então, assim, também humildade, né? O que pode afastá-lo do verdadeiro caminho que vem do coração. Então, assim, é mente, coração, emoção e caminho. Todos na mesma direção. Quais são os pensamentos, emoções e sentimentos que estão ligados a Lilith, o que está oculto, ligados ao dinheiro? O que está oculto no inconsciente de Gêmeos? Uma energia de repressão. Talvez você tenha sido muito reprimido. Ai, tá vendo uma coisa aqui, mas eu vou ser cancelada, não posso falar isso. Aperte o F, me vem isso. Aperta, assim, que é o que essa carta, a 28, fala assim, a vida é tão curta, sabe, gente? Vamos viver de uma outra forma. Se você foi reprimido, talvez na infância, tem uma dor, tá no seu inconsciente, talvez esteja ligada à mãe, às suas emoções. Me deu aqui um aperto no cardíaco. Vou colocar o aperto aqui, ó, o coraçãozinho preto para simbolizar esse aperto. Talvez você tenha sido rejeitado, excluído, mas assim, agora é momento de se valorizar e de participar do mundo. Fazer essa roda, essa vida girar. Dados astrológicos para o signo de Gêmeos. Casa 1, casa 1 fala de infância, da formação do seu self, do seu eu. Dá pra ver? Tá escuro, né? Então, por isso que eu coloquei a infância. Então, eu tenho algumas... Olha só, Urano. Urano tá aqui, ó. Muito profundo no seu inconsciente, essas dores. Tudo que você viveu na infância te marcou, te dói muito ainda. E tem a ajuda da espiritualidade. Eu acho que foi nesse baralho aqui que saiu a ajuda da espiritualidade. Eu vou colocar a espiritualidade aqui. A chama trina para limpar esses traumas da infância. São esses padrões inconscientes de medo, de escassez, que estão bloqueando o seu financeiro, que estão bloqueando os seus caminhos. Tá ligado algumas pessoas ao padrão familiar, tá? Eu vou colocar Netuno. Netuno é o inconsciente coletivo ancestral familiar. E energia de Escorpião. O Escorpião é um dos signos, signo de água, ou seja, ele é emoção pura, mas é um dos mais profundos do zodíaco. O regente de Escorpião é Plutão. O que é Plutão? É poder interno, poder de escolha, poder de decisão. Então, assim, mesmo que tenham colocado na minha cabeça, quando eu era criança, que eu não valia nada, que eu não merecia, pelas atitudes, valorizava só o irmão, não era vista, não recebia afeto, foi criado por mãe narcisista, cada um tem uma história. Mas você tem a ajuda da espiritualidade para limpar essas dores da sua infância. E o Escorpião traz esse poder, é o renascimento do seu poder, o seu poder de escolha, de decisão, de ação, de movimento, de vida, de se conectar com a sua essência. Eu vou colocar Vesta. Vesta é a sua essência, Vesta é o seu eu superior, Vesta é o seu poder, o seu poder de... Sabe aquele altar, o altar dentro da gente, a conexão com o divino? É Vesta. E você vai se conectar com o seu eu superior, com o seu poder interno. Essas crenças aqui de escassez, tá vendo? Mercúrio, jeito de pensar, estão ligados ao padrão
inconsciente ancestral, mas você tem a ajuda da espiritualidade para agir, para limpar as suas dores de infância. Portanto, não, as dores que precisam ser trabalhadas, ó, é de Urano, inconsciente coletivo não, inconsciente pessoal. O coletivo também, mas o coletivo é mais as crenças. A energia de Escorpião é uma energia de transformação, é uma fênix. Por isso tá ligado aqui, ó, a morte. Tá vendo que tá indo em direção à morte? Morte no sentido de fechar ciclos e ir em direção ao novo, a um recomeço. Mas um recomeço de uma forma estruturada, limpando as dores da sua infância. Eu vou colocar o símbolo da fênix, na qual você renasce das cinzas, que é a energia de Escorpião. Veja se você tem Escorpião forte no seu mapa. Para renascer, tem a ajuda da espiritualidade, mas precisa curar essas dores da sua infância. E a espiritualidade está te ajudando nisso. Terapia também é bom, né? Psicanálise, neurociência, constelação familiar, apometria, uma leitura mais aprofundada de tarô. Por que eu tô falando isso? Porque eu também trabalho com essas terapias, com essas técnicas terapêuticas. Continuando aqui com o tarô. Valete de copas, tem aí um início emocional também. Aqui sai o enforcado. O enforcado é uma carta de bloqueio, porém aqui eu sinto que não é isso, é para olhar o mundo, não é o bloqueio, é olhar o mundo de outra forma, por outra perspectiva, né? Com novos projetos, enfim. Aprendizado para o signo de Gêmeos. Olha a fênix se reconectando ali, ó. Isso aqui, quando você cura o seu eu interno, você se desvincula também desses padrões ancestrais. E isso vem a partir da ação, do movimento, e você tem o apoio da espiritualidade para isso. Aprendizados para o signo de Gêmeos, por favor. O julgamento. O julgamento é no sentido de julgar mesmo, né? Mas, saiu até invertido. O julgamento, tá vendo que tem umas pessoas aqui levantando da tumba, aqui são os mortos. Significa o quê? Padrões ancestrais. Você está quebrando um ciclo de dor, de escassez dos seus ancestrais. Reverencie a terra. Tudo que os seus ancestrais, aqui ó, Netuno, que é o inconsciente coletivo ancestral, tudo que seus ancestrais não conseguiram, por guerra, por fome, por dor, por escassez, por miséria, você agradece todas as dores que seus ancestrais passaram. Mesmo com tanta dor, a vida continuou e a vida chegou até você. Mesmo que alguns tenham enlouquecido. Mesmo que alguns ancestrais tenham morrido de dor, de fome, de doenças, você, com o seu comportamento, com as suas atitudes, em conexão com a sua fé, com a ajuda da espiritualidade, ressignifica isso. Onde você não precisa mais viver essa dor. E mostra para os seus ancestrais, aonde quer que eles estejam, que a partir de agora eles podem fazer diferente. Veja se faz sentido no seu coração dizer aos seus ancestrais: por favor, me vejam com bons olhos, se eu farei diferente. Se eu encerro agora o ciclo de dor, de fome, de miséria, de escassez, de abandono, de relacionamentos mal sucedidos, para que eu possa me conectar à luz, ao amor e mostrar para nossa família que podemos amar, que podemos ser muito melhores do que um dia fomos.
e eu voltarei a agradecer a terra quando tudo isso se concretizar. Mais uma carta para o aprendizado, por gentileza. O carro. A energia do carro é uma energia de movimento. É um arcano maior, é um arcano de força. Só que tem um cavalo de cada cor. Né? Aqui na carta é um leão, uma esfinge. De cada cor. Simbolizando a dualidade. Você pode ir por um caminho ou por outro. Mas é você quem segura as rédeas da sua vida. É você que puxa para cá, para lá, que direciona. Eu assumo o controle da minha vida. Eu assumo o meu lugar de poder, meu lugar de valor, meu poder de fazer escolhas que eu quero e me desvinculo desse padrão ancestral. O que eu sinto aqui é que por gerações, não sei dizer quantas, eu vejo várias, 3 ou 4, pelo menos que eu consigo enxergar, tem mais, que repetem um padrão de dor, de escassez, de miséria, de falta de amor. Mas isso se encerra. Inclusive tem doenças mentais por causa até por traumas. A gente sabe, por exemplo, que o narcisismo é por comportamento. Claro que tem uma condição genética por trás, mas formas de serem criados, comportamentos que são reforçados ali. Traumas, normalmente na infância. Isso está sendo curado. Força, geminiano, você é muito forte. Você não está aqui a passeio, você tem uma missão para cumprir. Assuma as rédeas da sua vida e renasça. Renasça, mude a sua forma de pensar. Saia da escassez, se conecte com a fonte da abundância, que as coisas mudarão totalmente na sua vida. O que está no inconsciente do signo de Gêmeos, por favor? Me deu vontade de chorar. O universo o universo está te oferecendo uma nova copa. O que são as copas? As copas são as emoções. Está te oferecendo um novo jeito de olhar para a vida, para o mundo. Por favor, descruze esses braços, pare de olhar para o que perdeu, para o que não foi, se não houve amor na família, porque tinham questões ali até de saúde mental. Faça diferente. A espiritualidade está aqui ajudando a curar as dores, as suas dores. Encare essa carta como uma oportunidade. O universo está dando a oportunidade. Pare de olhar para o que poderia ter sido e não foi. A partir de agora pode ser diferente e basta você assumir as rédeas, o controle da sua vida. Eu me emocionei com essa carta. Dá uma olhadinha nos meus stories no Instagram. Eu coloquei o símbolo desta carta hoje. Olha que, entre aspas, coincidência. Eu vou colocar no feed, inclusive. Tá? O link do meu Instagram está na descrição do vídeo. Para você ver a importância dessa carta. E ela está no seu inconsciente. Aqui é a posição do inconsciente. Eu me emocionei aqui. O universo está te dando uma oportunidade. Saia do apego às dores do passado. Passado consciente, o que está na consciência. Nossa, que leitura profunda. O que está na consciência do signo de Gêmeos, por favor. A gente tem aqui a Imperatriz. Você tem consciência do tamanho do seu poder, da sua força. A Imperatriz, ela fala de um ciclo novo de renascimento, de novas colheitas, novos plantios e novas colheitas. Assuma a Imperatriz. Eu vou colocar a energia da Imperatriz. A Imperatriz, ela tem um amor muito grande. Ela tem o trigo aqui, ó, simbolizando as novas colheitas. A foice da ação, o bebezinho simbolizando um nascimento. Não um bebê físico, não é isso. Um renascimento, uma nova energia. A energia do amor. A energia da força, do poder mental, do poder de ação, do poder emocional. Ela é a união de todas as rainhas do tarô. Da rainha de copas, da rainha de paus, da rainha de espadas, da rainha de ouros.
Isso está no seu passado consciente. Você tem consciência disso. Faça renascer a imperatriz que já existe dentro de você. Resultado esperado para o signo de Gêmeos, por favor. 5 de ouros é uma carta de humilhação. De humilhação financeira, inclusive. Clarificar essa carta, mais uma carta, por favor. Talvez a humilhação financeira, aqui o 5 de ouros, essa escassez. Eu vou tirar mais 4 cartas aqui para complementar isso aqui, para ficar mais claro, que ainda não tá claro. Ainda tem mais alguma coisa que tá no inconsciente. Me deu até uma dor de cabeça. Precisa da força desse imperador, ó, imperatriz no seu passado inconsciente, o imperador no seu futuro. O que é o imperador? É a união de todos os reis. Rei de fogo, de paus, de espada, de copas. É o domínio do mental, do emocional, do financeiro, mas precisa passar por uma humilhação financeira para você assumir o seu lugar de poder, o seu lugar de valor, o seu poder de escolha, o seu poder de decisão. Por isso que vem a torre. Para você falar, não, eu assumo as rédeas da minha vida. Eu assumo, eu não permito isso. Meu amorzinho, eu preciso de espaço aqui, desce. Deixa eu usar um baralho para clarificar o 5 de ouros, que é a energia de humilhação. É humilhação financeira, tá? E me deu uma dor de cabeça, tem alguma energia externa, por isso que eu vou tirar mais 4 cartas depois aqui do... Eu vou colocar essa influência externa aqui. Talvez sejam até inimigos da família, sabe? Quando no campo da constelação a gente sabe assim, sei lá, o ancestral participou de guerra. É só abrir o livro de história, gente. Nossos ancestrais foram soldados de guerra, período medieval, mesmo que a gente nem saiba quem são esses ancestrais, de tantas gerações que estão lá para trás. Ó, a Palas Atenas está me chamando a atenção, a energia da justiça divina. E aí algumas pessoas lá do passado, dos nossos ancestrais ou das nossas personalidades, ficaram com raiva. Claro, foram mortos numa guerra, enfim. E às vezes são essas energias que ainda nos prendem. Me deu uma dor de cabeça aqui violenta. Tem alguma coisa oculta ainda no campo inconsciente de Gêmeos. Nós vamos chegar lá. Clarificando o 5 de ouros, por favor. Já me mostraram que é outro baralho. Eu vou tirar uma carta 10. Ligado à criança mesmo. Trauma de infância. Essas questões da sua infância... Mas também aqui fala de uma energia de renovação. Criança também é uma energia de renovação. Então, esse 5 de ouros também vai ser renovado. Deixa eu ver. Ai, virou outra aqui. A carta da prosperidade. Então, vai vir prosperidade, vai vir renascimento. Você pode sair, porque essa carta aqui, apesar da humilhação financeira, né, tá vendo? A pessoa tá lá do lado de fora, no frio, na neve, sem dinheiro. Isso vai te trazer uma força para você sair disso. E você vai sair. Deixa eu só ver se virou mais alguma. Não. Clarificando os 5 de ouros, por favor. Um período de provas. É isso. Você está sendo testado, Gêmeos. Você está sendo testado na sua força. Não desista, é só uma fase. Isso vai passar. Então, essa carta fala de um momento de teste. Você está sendo testado pela espiritualidade, mas você vai conseguir vencer isso. Um período de provas na vida do consulente. As cartas que ladeiam podem esclarecer qual aspecto. Vamos tirar mais cartas. Vamos falar, me fale dessas provas, desse momento de teste. Clarificando essa dor de cabeça, essas provas que o consulente está passando. Rosa vermelha, tanto acontecimentos passados quanto acontecimentos que virão ou demorarão a acontecer. A carta da âncora que confirma os testes e provas, tá. Me fale mais dessas provas, por favor. Então, geminiano, tá vendo? Essa torre, essa humilhação financeira, é um momento de provas. É assim, eu não desisto, eu assumo meu lugar de poder, meu lugar de valor, eu tenho apoio da espiritualidade, eu me conecto com a minha espiritualidade, reforce a sua fé. Nossa, virou tudo isto? Não, virou muito. Aceito? Aceito, porque caiu aqui a justiça, eu tinha colocado já Palas Atenas.
Então, a justiça será feita, inclusive ligado a heranças, tá? Para algumas pessoas. Você tem a ajuda de um amigo fiel, que aqui normalmente é ligado à espiritualidade. Ali no outro baralho já tinha saído o cão, tá? Notícias chegarão em breve. Mas existe um alerta aqui, ó, uma luz vermelha. Essa aqui é a carta de alerta. Cuidado com os seus pensamentos. Já tinha saído aqui, ó. Tá vendo? De padrões de pensamentos que precisam ser deixados para trás. Ver o mundo de outra perspectiva. Sair desse medo, dessa desconfiança, desse apego. Aceitar a oportunidade que o universo está te dando. Essa carta aqui, ela fala de perigos ligados a pensamentos negativos. Isso pode atrapalhar a sua vitória. Portanto, a palavra-chave aqui é fé. É um momento de provas, de teste. Mantenha a fé. Mais uma carta para o inconsciente. Caíram duas. O inconsciente de Gêmeos aqui é um 2 de ouros, que você tá aqui fazendo malabarismo com o dinheiro, e tá mesmo, né? Tá esse período aqui. Pede novas estratégias para você. Então aqui não é energia externa, tá? Essa dor de cabeça são talvez os pensamentos negativos. São essas energias que precisam... Fica alerta. Veio um pensamento, cancela, acorda esse pensamento, se conecta na fé, reza, coloca uma música alegre e vamos lá, e força. É nesse sentido, sabe, Gêmeos? Porque aqui haverá um reconhecimento público da sua vitória. As pessoas vão reconhecer, talvez demore, mas vão reconhecer. Influências externas. Influências externas tem um dilema, assim, você tem todos os recursos, né, mas aí não sabe qual caminho usar. Mas aqui essa carta, ela te dá todas as possibilidades. Então também tem a ajuda da espiritualidade para que você consiga enxergar os caminhos. A sua espiritualidade te intui. Faça tal coisa, mude tal coisa no seu trabalho, siga a sua intuição. São os seus amigos espirituais, seu anjo da guarda te ajudando. Mais uma carta para influências externas. Meu amor. Mais uma carta para influências externas, por favor. Cavaleiro de Ouros. Cavaleiro de Ouros é um movimento aqui em direção ao dinheiro. Movimente, vá, haja. Valete de Ouros invertido. O valete é o início material, ainda está invertido, ainda está no momento de... Mas haja, né? Ainda está equilibrando os pratos, mas haja que você vai chegar lá. Confie, é um momento de teste. Opa, caíram duas cartas aqui, eu mesmo que soltei, peraí. Eu pensei uma coisa e veio... Medos e temores. Medos e temores. Opa, caiu muito. Eu peço autorização para acessar o inconsciente, vamos lá. Medos e temores do signo de Gêmeos. É um medo de olhar para dentro. O eremita, ele tá lá no fundo do poço, ou melhor, lá no fundo, na base do inconsciente, iluminando o que precisa ser modificado dentro de você. Então, todo mundo tem o lado luz e tem o lado sombra. Mas só quando a gente ilumina o nosso lado sombra que a gente consegue chegar na luz. Então não tenha medo de olhar para o que foi, para o que errou, porque isso está no passado. E isso traz as mudanças para o futuro. Ou seja, a hora que eu ilumino onde estão os meus erros, eu não erro mais nisso. Assim, quando uma criança erra um assunto numa prova de escola, quando ela não olha para o erro, ela não sabe o que ela errou, então ela não consegue modificar na próxima prova. Então é importante olhar o que errou para que a gente não faça novamente. Esse é um grande aprendizado. Não tenha medo do que está no seu inconsciente. Esse medo, na verdade, é medo do julgamento, da cobrança. Por isso aqui o julgamento está invertido.
eu vou colocar Saturno. Saturno, ele traz a cobrança. Ele é Cronos, o deus do tempo. Ele traz uma cobrança. Vamos entender isso. Medos e temores do signo de Gêmeos. Chegou o momento da colheita, frutos maduros. Por que está com medo dessa colheita, desse momento de colheita? Ah! Olha o que me veio aqui. Se no passado, olha essas duas cartas conversando. Se no passado eu sei que eu não fui tão legal, eu fui talvez apegado, talvez eu tenha prejudicado pessoas em relação a dinheiro, a matéria. Eu tenho medo de olhar para isso. E talvez não me sinta digno e merecedor dessa colheita, mas você é digno. Todo mundo erra, todo mundo merece uma nova chance. E o universo está dando essa nova chance. Você não é mais o que você foi no passado. Não tenha vergonha dos erros. Todo mundo merece uma nova chance. Deus é tão misericordioso. E um pai, eu estou falando do pai maior, nunca abandona nenhum filho. Nunca. Todos têm a chance. Várias chances. Não desperdice essa chance. Agora é a sua colheita. Você já cumpriu tudo o que tinha que cumprir. Em relação a karma, é um ciclo que se fechou. Agora é merecimento seu essa colheita. Trabalhe o seu merecimento. Não aceite menos do que você merece. Clarificando, por favor, o momento da colheita, o eremita na posição de medo. Tenha paciência. A colheita vai vir. Tenha paciência e faça, e haja, né? Enquanto reza, trabalhe. Trabalhe enquanto reza, reza enquanto trabalhe. Enquanto trabalha. Que lindo isso. Resultado esperado quando você trabalha esse sentimento de não merecimento. Viraram 3 cartas aqui, peraí que eu já vou olhar. Resultado. Tem umas brigas aí com as pessoas da família, com outras pessoas. Já vou clarificar. Tem um impulso da espiritualidade para o amor chegar na sua vida. Tem um início de ação. Clarificando esse 5 de paus aqui, que briga é essa, meu povo? E é discussão, sabe? Discussão declarada. Assim, se na infância você foi... Nossa, veio uma palavra horrível na minha cabeça, mas eu vou falar, se é o que eu estou intuindo aqui. Se você foi objetificado, ou seja, se você era valorizado apenas pelas suas ações. Ai, como fulano é bonzinho, boazinha, lavou a louça. Ai, que bonzinho, sei lá, fez a lição de casa. Não pelo que você era, e sim pelo que você fazia, quando você era, entre aspas, objetificado. E hoje, quando você começa a assumir o seu poder, o seu lugar de valor, o seu poder de escolhas, as pessoas não vão gostar. E talvez elas briguem. Azar delas. Azar delas. Clarificando os 5, é outro baralho. Clarificando os 5 de paus, essa briga do que nós estamos falando. Eu vou colocar a energia da família, para entender se essa energia, essa briga é familiar. Clarificando, por favor, você está quebrando um padrão ancestral? Isso está incomodando muita gente. Aqui fala de mudanças na vida da pessoa, né, do geminiano. E aqui fala a energia de magia. Então essas brigas aqui, ó, podem envolver magia. Precisa tomar um pouco de cuidado. Claro que isso não ressoa para todo mundo, mas tem gente que não vai ficar muito feliz com... familiar, ó. Que não vai ficar muito feliz com as suas atitudes, de você assumir o seu poder, e aí podem usar... Claro que não ressoa para todo mundo, mas podem usar de má fé, de magia... Enfim. Se protejam, reforcem a fé de vocês, busquem sempre locais que não devolvam a magia, que não façam mal ao outro, tá?
sempre fortalecendo a fé. Isso é ligado à família mesmo. Ok, vamos trazer uma runa. Então, vontade de tirar mais uma carta para o resultado. Olha lá, e nessas brigas aqui, você vai decidir quem vai com você e quem não vai. Quem merece ir com você e quem não merece. Deixa eu clarificar a carta da Torre. Clarificando a carta da Torre, que é o fundo do deck. Eu estou clarificando a carta da Torre, que é o fundo do deck. Sai a carta da corrente, que se arrebenta. Essa carta, ela fala de separações afetivas, de amizade, de negócios, quebra de promessas, de palavras, de contrato, ou seja, que é bem essa carta aqui, quem merece ir com você, quem não merece para esse seu novo destino. Então, algumas coisas que você construiu na sua mente, você achava que aquele irmão, que aquela amiga, que enfim. Agora, arrebenta o que precisa ficar para trás. Uma runa para resumo da leitura, por favor. As runas têm significados psicológicos muito profundos. É uma pena que Jung não tenha conhecido as runas. Ele conheceu o I Ching, a astrologia e o tarô. Acho que o baralho também não conheceu, nem oráculos. Mas enfim, como símbolos do inconsciente, do arquétipo, né? Dos arquétipos do inconsciente. Mas as runas são maravilhosas. Uma runa, por favor, clarificando, resumindo a leitura. Odin. Odin é Deus, é o divino. A energia do divino em sua vida. Energia de fé. Eu vou ler o significado dessa carta, porque ela é tão linda. É muito mais do que eu falar, tenha fé. Odin exigia dos seus guerreiros fé. Vê? Odin, o todo. Esta runa representa o destino, o novo, tudo que está para acontecer. Deus Odin exigia de seus guerreiros muita fé e coragem para que pudesse protegê-los. Desta mesma forma, você deverá ter a mesma fé para acreditar no que está escrito e ir de encontro ao seu destino. Então, assim, tenha fé e haja e vá e acredite e vá fazendo. Quando a gente caminha, o caminho se abre. É nesse sentido. O desconhecido nos remete à ideia do fim, mas ao mesmo tempo induz ao recomeço, pois só há uma nova etapa quando outra se conclui. Nossa, que lindo! Eu vou tirar agora 3 cartas do poder da lua como aconselhamentos. Tem energias tentando tirar o seu poder, mas tem a fé, a espiritualidade está te ajudando em um momento de teste, de prova. Sinta-se merecedor, você merece. Você está só fechando um ciclo. É o novo, é o desconhecido, ele traz medo, mas mantenha a sua fé. Força. Aconselhamento para o signo de Gêmeos, por favor. Jornada do saber, conecte com a sua força, o seu poder, o seu saber, a sua luz. Novos caminhos se abrem quando você começa a caminhar, quando você age. Parabéns. Deixa eu pegar mais uma carta, por favor. Ai, já caiu. Não tinha nem visto. Fonte da abundância. Ai, geminiano, parabéns. Espero de coração ter ajudado. Curta, comente, compartilhe. E a gente se vê na próxima leitura. Um grande beijo no coração e até lá.